podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIGNIMESP, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, que nos recepciona aqui no seu campus de Vila Rosária. Eu, Roberto Marchiori. Eu, Cledson Bernardo. Juntos somos os entrevistadores desse podcast e hoje temos a grata satisfação de trazer um grande vereador, um grande policial civil do nosso estado, Gustavo Mesquita. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Marchiori, Cledson, todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Vamos contar um pouquinho do Gustavo Mesquita, para quem, dificilmente quem é de Guarulhos não conhecer, mas vamos contar quem ele é. Ele é delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, professor de Criminologia da Academia de Polícia, vereador mais votado da história de Guarulhos, a votação mais expressiva até hoje na história, com passagens marcantes pela divisão antissequestro, o GOI de Guarulhos, o DHPP. Sua carreira combina com combate direto ao crime organizado, com uma atuação política de forte apelo popular. Formado em Direito pela PUC São Paulo, especializado no combate ao crime transnacional pela Marshall Center, na Alemanha, Mesquita se destaca por unir experiência prática, visão estratégica e forte presença pública. E mais uma coisa que me dá muita honra dele fazer parte, no Conselho da CM Guarulhos, Associação Cristã de Moços aqui de Guarulhos. Somos juntos conselheiros de lá. Gustavo Mesquita, um prazer mesmo estar com a gente aqui, viu? Obrigado pelo convite. Sempre bom falar com a sociedade civil guarulhense, né, e vocês que representam também parcela aí do empresariado, importante setor fundamental na nossa cidade, aí por meio da ZEC, que tem meu total respeito, como você citou também, a nossa querida ACM, faz um trabalho fantástico, não só aqui em Guarulhos, né, no Brasil, até no mundo, uma missão tão relevante aí, mas aqui na nossa cidade, a ACM, que já faz parte da nossa história, tem excelentes serviços prestados para a nossa sociedade, e é um prazer estar lá também para poder contribuir e fortalecer essa missão tão importante. E estou aí à disposição. Bacana. Gustavo, a gente costuma começar, como dizem, do começo. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Por que você quis ser delegado de polícia, como é que foi essa questão voltada à política, a inspiração que você teve dos seus pais, principalmente do seu pai. Conta um pouquinho, né, desse contexto todo na sua vida que chegou até o Gustavo de hoje. Bom, vamos lá. Eu sempre tive comigo o senso de luta pela justiça. A justiça, para mim, é um dos valores mais importantes, inegociáveis, intangíveis aí da nossa sociedade. Sem justiça, a gente não tem paz, sem justiça, a gente não tem uma sociedade próspera, digna. Então, eu sempre tive comigo, de certa maneira, esse brio, essa veia de lutar pela justiça. Com o tempo, com a maturidade, isso foi me direcionando para as carreiras que tinham algo nesse sentido. Fiz direito, justamente por isso. Sempre gostei de humanas, literatura, argumentação. E depois de formado, advoguei por um tempo. Gostava da área criminal, sempre gostei, mas percebi que não tinha o perfil de atuar na defesa. Tinha que estar do outro lado, né? Respeito, claro, muitos advogados de defesa, criminalista, tenho grandes amigos, mas não é o meu perfil, a minha vocação. E aí, dentre as carreiras jurídicas, aquela que mais me identifiquei sempre é a de delegado de polícia, porque ela guarda dentro de si tanto o aspecto teórico, o delegado de polícia tem que estar sempre estudando, se qualificando, em termos acadêmicos, com contato com a doutrina jurídica, com a jurisprudência, tem um contato direto com o Poder Judiciário, fazendo representações por prisões, medidas cautelares, enfim. Mas tem um lado muito prático da realidade. O delegado de polícia está em contato constante com a realidade, seja num plantão policial, que é a clínica médica, como se fosse uma clínica médica da atividade policial, você tem contato com todo tipo de situação, todo tipo de mazela do ser humano, como também nas especializadas, nas investigações, como trabalhei na divisão de sequestro por 4 anos, você tem um resultado direto daquelas suas ações, né, e o que isso repercute positivamente na sociedade e na consecução, na construção da justiça. Então, essa mistura entre teoria e prática que a carreira de delegado traz é algo que sempre me fascinou, por isso que eu
optei dentre todas as carreiras, decidi que eu queria ser delegado de polícia, passei a estudar para os concursos, tive a oportunidade de me dedicar muito durante um ano, praticamente exclusivamente aos estudos, e aí depois do ano comecei a passar alguns concursos, passei no concurso que eu queria, que era da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, e sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo desde 2008, vamos para 17 anos já de carreira, né? E nesse período passei por algumas unidades operacionais, investigativas, o plantão policial, trabalhei na divisão de sequestro, departamento de homicídios, grupo de operações especiais, fui presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo por 6 anos, 2 mandatos, porque paralelamente a essa vocação policial, também sempre tive comigo esse brio de questionar e lutar por aquilo que acredito, questionar, denunciar, e assim foi também com a situação de desvalorização que se encontra a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o processo de desvalorização, sucateamento pelo qual passaram as forças policiais aqui no Estado de São Paulo, ao longo de 30 anos de governo PSDB, levando aí os piores salários da federação, sempre me vi na obrigação de questionar, denunciar, cobrar, e isso acabou me levando a ser presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que é a maior e mais antiga entidade representativa de delegados do país. Fizemos lá um trabalho importante, do qual me orgulho muito. Isso acabou me direcionando, de certa maneira, para a vida política. E eu tenho comigo que a política ela não é um objetivo, pelo menos para mim nunca foi, eu acho que não é o correto. A política ela surge na sua vida, pela maneira correta, penso eu, como um meio para chegar mais longe naquilo que você pretende mudar na sociedade. Um instrumento, talvez, único para a gente promover a mudança que a gente deseja. E, a partir disso, entendi que deveria seguir na vida política, lutando pela cidade de Guarulhos, que é a cidade que eu nasci, que eu amo e que devo tudo. Eu, minha família, somos todos daqui. E tive a graça, a felicidade aí de ter sido eleito com a maior votação da história da nossa cidade, que além da grande honra, uma enorme responsabilidade. Foram 18.741 votos. É muito expressivo, né? É muito expressivo. E teu pai teve alguma influência em tudo isso ou não? O meu pai sempre foi também uma pessoa, ele é médico, né? Sim. Eu admiro demais a carreira da medicina, mas sabia que não era para mim, nunca tive a vocação, né? Admiro muito, mas eu creio que sim, herdei dele tanto o amor pela cidade de Guarulhos, como também a vida pública. Meu pai também sempre esteve ligado. Sim. Hoje é presidente da Associação Paulista dos Médicos Seccional aqui de Guarulhos, e eu acredito que herdei dele também essa característica de buscar, por meio da nossa atuação, a melhoria na sociedade, né? Melhorar a nossa sociedade, a nossa cidade, a nossa comunidade, do meio que tiver, pelo meio que tiver ao nosso alcance. Bacana. Então ele me ensinou muito também. Bacana. Cláudio Alberto Galvão Bueno. É isso aí. Vereador, é muito bom tê-lo aqui. O senhor é um vereador atuante nas redes sociais, te acompanho, inclusive, e acho muito bacana a forma que você se posiciona no digital. Falando em Guarulhos, eu estou aqui há bastante tempo e vejo que a cidade é uma cidade que tem vários problemas sociais. Você fala no teu discurso que você acha que a política é o meio. Quando você também tem um pai que é médico, né? Um dos maiores problemas da cidade de Guarulhos é a saúde. Sim. Como vereador, quais são as pautas que o senhor está levantando baseado, além dos pancadões, que eu acho muito bacana essa sua atuação, mas a saúde, Guarulhos é uma decadência há muitos anos, né? Sim. Não é de hoje. Nós temos vários problemas na área da saúde. Quais são as pautas que o senhor vê que o senhor precisa atuar nessa área? Perfeito. Bom, minha bandeira principal é a segurança pública, porque é a minha origem, é de onde eu venho, é aquilo que eu trabalhei, estudei durante 17 anos como delegado de polícia, vivenciando a prática e me qualificando, estudando, me especializando. Então, sempre vai ser a minha bandeira principal. Porém, eu penso que quando nós vamos para a vida pública e passamos a representar o povo, a gente tem que atuar em todas as áreas
que sejam áreas deficitárias, carentes e que representem uma necessidade do povo. Então, dentro dessas áreas, além da segurança pública, que é também uma carência muito grande do povo, aqui na cidade de Guarulhos, a gente vai sempre atuar, mas a saúde, nós sabemos que é uma área fundamental, a saúde está relacionada aí à própria sobrevivência das pessoas, e aqui na nossa cidade de Guarulhos, infelizmente, a saúde pública passa já há algum tempo por uma situação muito difícil, caótica, né, onde a população vai procurar atendimento, passa por horas, muitas vezes horas, não consegue ser atendida, não tem uma especialidade, muitos acabam morrendo na fila de espera, seja na fila do hospital ou aguardando um atendimento. Isso é muito triste, é muito triste. Então, eu passei a ver isso com os meus próprios olhos, testemunhar e ouvir as pessoas. A gente recebe muitas denúncias de todas as áreas. E na área da saúde não é diferente, só que as denúncias que nos chegam na área da saúde são denúncias muito impactantes, situações de vida ou morte. Então, eu não poderia, como não posso, virar as costas para isso. Pelo contrário. Então, a gente tem, desde o início do nosso mandato, atuado muito também na área da saúde, fiscalizando. Primeiro, buscando entender todo o cenário, não é a minha área de atuação. Então, busquei os especialistas que convivo sempre, que busco para aprender cada vez mais do sistema de saúde público, e entender esse sistema, entender os gargalos, as dificuldades, as causas de a gente ter chegado nessa situação. Isso é um ponto, né? Entender o sistema. Acho que o mais importante para a gente poder promover propostas e soluções. Mas, paralelamente a isso, fazer as fiscalizações. Isso eu tenho feito praticamente diariamente. Já visitei praticamente todas as unidades de saúde pública de Guarulhos, desde UBS, hospitais, e vou seguir fiscalizando, né, conhecendo, sentindo na pele o que o povo sente. Eu penso que isso é um dever de todo representante. Na verdade, as pessoas falam o quê? O vereador é para legislar. Claro, mas uma das funções mais importantes que eu vejo na postura é a fiscalização. Eu acho que ele é o povo fiscalizando o serviço público. Exatamente. Eu acho muito bacana isso que você está falando. Até mesmo, Marchiori, para a gente poder direcionar o Poder Executivo em direção às reais necessidades. Exatamente. Porque o Poder Executivo, que tem a tarefa de executar, muitas vezes ele não está ali, não tem olhos para estar sentindo, de fato, as dificuldades do povo. Então, muitas vezes você faz uma fiscalização e denuncia, mas não é com o objetivo pura e simplesmente de ser uma oposição, de criticar por criticar. Não, muitas vezes é para ajudar. Claro que incomoda, mas é para ajudar. Mas é um dever também do vereador. É nosso dever. É nosso dever. Falo sempre, o meu vínculo, acima de tudo, é com o povo, com as pessoas que acreditaram, que seguem acreditando em mim e no meu trabalho. Então, diante desse vínculo, desse compromisso, eu vou seguir fazendo o meu papel, custe o que custar. E assim a gente tem feito, fiscalizado, não só na área da saúde, unidades de ensino, serviços públicos em geral, segurança, assistência social, tem um trabalho também aí bastante importante na área dos dependentes químicos, projetos de lei, inclusive. Então, eu penso que a fiscalização trabalha de maneira paralela com a outra atribuição do Poder Legislativo, que é legislar, fazer projetos de lei, e também a gente tem feito projetos de lei, não só na área de saúde, como em outras áreas. A gente já conta hoje, com 6 meses de mandato, com 22 projetos de lei muito bom, protocolados, e todos, modestamente, muito importantes. Diversas áreas, não é nome de rua, com todo respeito, nome de quem rua faz também isso? É importante. Mas não, são projetos que realmente afetariam positivamente, diretamente a vida do povo guarulhense. Então, a gente vai trabalhar muito também para aprovar esses projetos. Vereador, deixa eu fazer outra pergunta aqui, que eu acho que está dentro da tua área. Eu vejo o senhor muito atuante, de fato, um vereador extremamente atuante, e diferente de outros vereadores, não que eu estou na tua frente, mas falando, não é para fazer corte de redes sociais. Eu vejo tu mesmo atuando, até mesmo porque você ainda não deixou o cargo de delegado, me parece, né? Você ainda atua como delegado. Sim. A criminalidade, ela aumentou bastante, não só aqui em Guarulhos, em todos os lugares, mas em Guarulhos especialmente, porque a gente teve um trágico acidente nas últimas semanas, um rapaz que morreu através de um assalto. Enfim, a gente vê
todos os dias, assaltos pequenos, mas faz parte da criminalidade. Nós, empresários, temos problemas com a questão das empresas que são assaltadas diariamente, até mesmo porque a gente está numa rodovia de grande fluxo, de fácil acesso, para fugas. Baseado nesses dados que eu estou te trazendo, o que é que o poder público está fazendo, especialmente do mandato, para que essa criminalidade ela não aumente e ela seja reduzida, né? Porque eu acho que é uma das dores também do guarulhense. Não, sem dúvida alguma. A segurança pública ela é uma das áreas de política pública mais democráticas, no bom e no mau sentido. O que isso quer dizer? Que a segurança pública afeta todo mundo, independentemente da classe social, mas afeta todos em determinada maneira. Segurança pública, não é possível a pessoa fazer um seguro complementar, um convênio, como se faz de saúde, um convênio para ter uma segurança privada. Não é possível, tirando uma camada ínfima da sociedade, mas mesmo essa camada ínfima, em determinado momento, ela vai sair daquela bolha, ela vai estar exposta, ela vai estar vulnerável. Então, ela afeta todos indistintamente, cada classe social de uma maneira, mas afeta a todos. Então, é dever do Estado, a Constituição Federal diz isso, promover uma segurança pública eficiente e justa para o cidadão. Isso é nosso dever. Não há nível de criminalidade que seja satisfatório, razoável, aceitável. Isso é um ponto. E a gente assiste aí uma crescente piora da percepção da criminalidade, que pese alguns índices criminais até indicam que determinados crimes têm caído, mas a percepção de criminalidade, seja pelas redes sociais, que evidenciam muitos fatos que ocorrem, seja por fatos como esse que você citou, do Rodrigo, né? Isso, exatamente, o Rodrigo. Da Porsche, ele foi brutalmente assassinado, assassinado, as investigações estão em curso, tenho certeza que vão chegar nas razões e na autoria, mas isso gera uma piora na percepção de segurança. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Como que um vereador pode atuar melhorando a segurança da cidade? Em português, claro, né, para as pessoas entenderem. A segurança pública, por definição, atribuição constitucional, ela é a atribuição dos estados. Então, muita gente fala assim, não, então a gente não tem que se meter nisso, porque a atribuição do Estado, o vereador não pode fazer. Não, pelo contrário, não só o vereador, como o prefeito, como todos os órgãos públicos em âmbito municipal podem e devem, sim, fazer muito. Quando a Constituição define que a segurança é atribuição dos Estados, está se referindo às polícias estaduais, como Civil, Polícia Militar, são os maiores órgãos policiais, cujo investimento, comando, depende do governo do Estado. Mas a segurança pública, propriamente, ela é feita pelo comportamento das pessoas na comunidade, na vizinhança, nas ruas, nos condomínios. Então, ela começa nos municípios. E nos municípios tem fatores que influenciam diretamente uma qualidade de segurança. Por exemplo, zeladoria. Sim. Ruas bem cuidadas, iluminação pública, praças com aspecto de presença do poder público, com as gramas aparadas, que convide a população a ocupar esse espaço público, as famílias estarem presentes. Então, isso é um ponto que é muito importante. Nesse aspecto, eu sempre trago aí a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria da qual eu sou adepto, foi aplicada, uma teoria da criminologia que foi aplicada na Nova York nos anos 90, pelo prefeito Rudolph Giuliani, com a política da tolerância zero. O que diz basicamente, né? As janelas quebradas. Você tem uma janela quebrada no prédio público, aquilo transmite para a população uma sensação de abandono do poder público. E aí a população, o cidadão que já tem uma tendência voltada para a prática criminosa, ele se sente estimulado para no dia seguinte ir lá e arrombar aquela janela, aquela porta, no outro dia ir lá e saquear, e no quarto dia tocar fogo em tudo. Então, isso é comprovado, foi aplicado nos Estados Unidos, lá em Nova York, com sucesso. E eu trago elementos dessa teoria, tanto para aplicação nas tarefas diárias da prefeitura, e nesse sentido, na cobrança das demandas da prefeitura, em termos de zeladoria, de cuidado, de iluminação, como no aspecto legislativo também. E aí, nesse aspecto legislativo, nós temos alguns projetos de lei, posso citar alguns deles, mas vou começar por um que eu considero muito importante, de minha autoria, que é o projeto de lei número 1 do ano de 2025, o primeiro projeto a ser protocolado na casa nessa legislatura, que é o projeto da Lei do Silêncio, em Guarulhos, que é voltado também para combater os pancadões, os fluxos, festas, todo tipo de atividade ilegal que perturbe
o sossego das pessoas, que é um direito, o sossego e a paz, mas isso repercute também na sensação de ordem, que desestimula a prática de crimes mais graves. Então, quando a gente fala em combater a perturbação do sossego, que é uma pauta muito municipal, que envolve os órgãos públicos municipais, não só GCM, Polícia Municipal, mas também órgãos de fiscalização, de polícia administrativa, como a SDU, a gente também trabalhando, melhorando o sossego, a sensação de ordem, de paz, isso faz com que a gente iniba a prática de crimes mais graves. Então, repercute, sim, indiretamente na segurança de um modo geral. E aí, sem falar também na importância da gente valorizar a nossa GCM, a Polícia Municipal. Cada vez mais, o policiamento ostensivo e preventivo municipal é uma tendência no Brasil e no mundo, porque o agente municipal conhece melhor os problemas da rua, da comunidade, do condomínio. Então, a gente tem que fortalecer, eu vou sempre cobrar nesse sentido, tem projetos voltados para a valorização da GCM. A questão salarial, dependemos do governo, mas vou seguir cobrando a prefeitura nesse sentido. É possível que Guarulhos, nossos policiais municipais aqui, recebam um dos piores salários do país, de todas as GCMs, né? Então, a gente tem que melhorar a valorização e fortalecer com equipamentos, ampliar o efetivo, tecnologia, treinamento, tudo isso que a gente vai buscar sempre. A gente precisa ter aqui em Guarulhos uma GCM, uma polícia municipal que seja referência no estado e no Brasil, e eu vou trabalhar muito para isso. Pelo tamanho de Guarulhos, o PIB de Guarulhos, isso é até um contrassenso no ser assim, né? Como é que pode, né? É um negócio maluco. Mas, vereador, agora eu vou falar com o vereador Gustavo Mesquita. Recentemente, meio ao apagar das luzes, foi aprovado um projeto de lei sobre o aumento do ISS na cidade. Isso causou realmente um mal-estar no meio de todo o empresariado, porque mesmo quem não seja prestador de serviço, acaba impactando na indústria, no comércio, porque envolve toda a cadeia produtiva da cidade. E eu sei que a sua posição foi contrária a esse projeto de lei. Eu queria que o senhor comentasse quais foram as suas razões porque o senhor foi contra esse projeto, não votou contra, e que a visão, né, de empresariado que o senhor tem sobre isso. Pois bem, eu votei contra o projeto de lei da prefeitura que aumentava, como aumentou o ISS, Imposto sobre Serviço, e também a taxa de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, a COSIP. Votei contra o aumento dos dois impostos e votaria novamente. E por quê? Primeiro, por princípio, eu sou contra o aumento de qualquer imposto. Perfeito. Acho que a gente só pode aumentar qualquer tipo de tributo na cidade, no estado e no país, depois que a gente tiver uma política muito austera de corte total de gastos, de benefícios, de privilégios indevidos, de funcionários desnecessários, e tantas coisas que a gente ainda assiste, de uma maneira geral, aí, no município, no estado e no país. Porque senão é muito simples, né? A gente tem uma gestão ineficiente, acaba o dinheiro, e a gente vai aumentando imposto. Acaba o dinheiro, a gente vai aumentando imposto, descarregando, transferindo nas costas do cidadão aquilo que deveria ser responsabilidade do Estado, né? Outro ponto, cadê a contrapartida dos nossos impostos, né? A gente está vendo, acabamos de falar aqui da saúde, a situação caótica que se encontra a saúde na cidade. O cidadão está vendo esse retorno dos impostos que ele está pagando? Não está vendo ainda. Então, eu penso que primeiro a gente tem que mostrar. Vamos mostrar. Estamos melhorando a saúde? Depois podemos pensar em subir 1 centavo no imposto. Mas eu vou ser sempre contra. Por esse ponto, e também porque eu acredito, e já estudei algumas teorias econômicas nesse sentido, de que a melhor maneira de se buscar o aumento da própria arrecadação é de maneira inversa. É você ainda reduzir os impostos, reduzir burocracia, melhorar o ambiente de negócios, ter um ambiente de negócios mais saudável, mais atrativo, trazer mais empresas, que vai gerar mais emprego, que vai aumentar a renda, as pessoas vão gastar mais, isso vai, em médio ou longo prazo, gera uma arrecadação, uma arrecadação maior. Isso, claro. Gera mais tempo, né? É uma medida que não é imediata, é médio ou longo prazo, mas eu acredito que é muito mais efetivo. Então, eu sou contra, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, falando especialmente do ISS. ISS é um imposto sobre serviço.
Geralmente, as empresas voltadas para o serviço, que oferecem atividades de prestação de serviço, são as empresas menores, não são grandes indústrias, não são grandes corporações, salvo algumas exceções. São empresas menores, inclusive os profissionais liberais, advogados, médicos, professores, o cabeleireiro, enfim. Outras atividades que já sofrem bastante. Tem muita dificuldade já no Brasil para empreender, para iniciar o seu negócio. Passaram por uma dificuldade muito grande, inclusive na pandemia, 2020, não faz tanto tempo assim. Estão tentando se recuperar ainda, estão tentando se recuperar. E aí vem um aumento de imposto. Pode parecer pouco para alguns, não é tanto, não repercute. Repercute, a gente sabe, né, que para o empresário que já sofre tanto, com tantas dificuldades no Brasil, cada carga tributária a mais, já convive com uma das maiores cargas tributárias do mundo, cada centavo faz sim a diferença. Então, não poderia ter a favor, votei contrariamente e vou continuar votando contrariamente e cobrando políticas públicas no sentido de austeridade, de cortar gastos desnecessários, e aí sim enxugar o custo da máquina pública, né, e por meio disso sobrar mais para a gente poder investir. E buscar alternativas, sim, de arrecadar de outras maneiras, para que a gente consiga oferecer políticas públicas adequadas, mas não somente aumentando, transferindo para o cidadão, por meio de imposto, aquilo que deve ser responsabilidade do poder público, que é a boa gestão. Muito bom. Falando ainda no mundo empresarial, e eu gostaria da tua opinião, nos últimos anos houve uma invasão muito grande das indústrias, das empresas aqui de Guarulhos saíram por questões de impostos, questões de estrutura, de logística. Nós estamos falando da cidade com o maior aeroporto da América Latina, e nós gastamos 2 horas de São Paulo até o aeroporto, e quando chega em Guarulhos, principalmente, devido ao trânsito, enfim, nós não temos uma estrutura adequada para toda a dimensão que Guarulhos ela impacta. Pensando no empresariado, o que você acha que falta ainda para a cidade, para o governo, para que ele retenha essas empresas, não deixe elas ir embora, e tem algumas, tem muitas querendo sair. Sair assim para próximo, Itaquá, aqui, que está do lado, que oferece muito mais benefícios para o empresariado. O que você acha que falta do poder público, vereador? Eu tenho o maior respeito pela classe empresarial, porque conheci de perto sempre as dificuldades. Eu nasci num berço de comerciantes, meu avô era um comerciante nato, não teve escolaridade, mas sempre foi muito trabalhador, sempre trabalhou, prosperou por meio do trabalho, empreendendo e convivendo com todas as dificuldades que o empreendedor tem no país e na nossa cidade. Então, eu sempre tive muito respeito e sempre conheci de perto, testemunhei as dificuldades do empresário para sobreviver. E eu sinto cada vez mais que esses empresários aqui na nossa cidade se sentem cada vez mais impedidos, muitas vezes, de realizar a sua atividade. Converso com muitos que falam, olha, Gustavo, eu estou tentando permanecer na cidade. E vou tentar ainda mais um pouco porque eu amo, porque eu devo tudo a Guarulhos, eu amo Guarulhos, eu vou tentar, mas fica cada vez mais difícil. Porque, naturalmente, a gente sabe que as cidades do entorno e outras cidades praticam hoje a chamada guerra fiscal, buscam atratividade, isenções, benefícios, renúncias. E, por meio disso, grandes empresas que estão na nossa cidade, algumas já se foram, e outras correm o risco de ir. A gente viu agora o caso da Michelin, uma grande empresa, milhares de empregos aí que deixaram, famílias que diretos, né? Porque essa empresa ela traz diretos, exatamente, pequenas empresas que dependem de grandes que fornecem para essas empresas na cadeia de produção. Então, isso é muito preocupante, né? Porque o empresário ele precisa ser visto com respeito, né? E precisa ser valorizado. Muitas vezes a gente vem de uma cultura, parcela aí da sociedade, da política, encara o empresário como o vilão da história. E não é. Na verdade, o empresário é esse cara que, sem ele, a economia não sobrevive. Ele gera emprego, renda, gera emprego. E a gente tem que valorizar. Tem que, claro, respeitar todos os direitos trabalhistas, buscar também olhar sempre pelos funcionários, mas o empresário ele precisa ser valorizado, essa visão precisa mudar. E aqui na nossa cidade eu penso que a gente precisaria, de fato, de uma política
até mesmo agressiva, para permanecer com esses funcionários, com esses empresários, com os nossos empresários aqui, mas ainda atrair ainda mais empresários, reduzir imposto, reduzir burocracia, tornar o ambiente de negócio mais favorável e mais saudável. Eu penso que esse é o caminho correto que a gente deveria estar seguindo em Guarulhos, e no que tiver ao meu alcance, a gente vai buscar isso. Você acha que foi um erro do governo aumentar o ISS? Eu penso que sim, Entendo, talvez, a necessidade do governo em ter mais recursos. Precisa, tá assumindo uma gestão que talvez tenha suas dificuldades. A gente tem os números que nem todos estão ao nosso alcance, mas a gente sabe das dificuldades. Porém, mas é o caminho mais fácil esse, né? Exatamente. Existem outras maneiras. Eu acho que deveria se buscar outras maneiras. Antes de recorrer à maneira mais fácil, que é apertar um botão. Faltou experiência. Né? Tem uma frase que é atribuída a Margaret Thatcher, né, quando ela se refere ao regime socialista. Ela fala que o regime socialista é maravilhoso, até o momento em que o dinheiro dos outros acaba. Então é isso. É bem né? por aí. É bem por aí. Até quando a gente vai subir imposto, a população pagando essa conta e não tendo a contrapartida. Né? Eu acho que tem que ser o contrário. Primeiro o povo tem que ver a contrapartida, ter um serviço público de qualidade, depois pensar em aumentar qualquer tipo de imposto. Gustavo, eu vejo sua postura, não só na campanha, como depois, na minha opinião, justifica plenamente a votação que você teve. Né? Ela é compatível com a sua votação, sabe? A sua postura antes. Só que é o seguinte, normalmente, na época de campanha, a pessoa promete um monte de coisa, fala que vai ser sim, assado, mas corresponder isso num mandato, como você está fazendo, já aí é um pouco mais difícil. E aí vem as críticas. Vem as pessoas falando disso, falando daquilo. Como é que é lidar com isso no dia a dia, né? Porque às vezes vai até para o lado pessoal. Isso é muito triste, né? As pessoas perdem um pouco o respeito que deve existir em qualquer lugar e vai para... Como é que é lidar com isso? De certa maneira, eu já estava preparado para conviver com as críticas, os ataques e todo tipo de dificuldade dentro da política. Sempre estudei, conheci a política de fora. Então, eu já estava preparado, me preparei e estou preparado para isso. Claro que quando a gente está dentro da política, assusta certas práticas que são piores do que a gente imaginava. Mas eu não vou retroceder nem 1 milímetro daquilo que é o meu compromisso. E o meu compromisso é estar com o povo, com as pessoas que acreditam em mim. É uma dificuldade muito grande, no fundo, a grande disputa que se faz dentro da política, acima até de direita e esquerda, e isso é legítimo que se faça esse debate, mas a grande disputa está entre o sistema, que se defende o tempo todo, e alguém que ousa cutucar, enfrentar esse sistema. E aí o sistema se defende e ataca aquele que ousa enfrentá-lo, para preservar os seus privilégios, os seus esquemas, as suas benesses. E é isso que a gente está enfrentando. Eu vou seguir enfrentando esse sistema, custe o que custar. É difícil? É difícil. Mas se a gente tiver, como acredito que hoje, felizmente, eu tenho o povo ao lado, o povo acreditando, eu creio que a gente consegue avançar e chegar mais longe. Ô, vereador, deixa eu falar. Essa fala do senhor é uma fala que tem vários políticos que falam a mesma coisa. Vamos combater o sistema, combater o sistema e... Na prática não é bem assim. Na prática a gente vê que é super difícil combater o sistema, né? A gente sabe disso. Existem políticos que a gente sabe que são injustiçados, uma hora aqui, outra hora ali. Como é que o senhor... pensa em se proteger, né? Porque, imagina, eu ir para a guerra só com a arma não vai dar muito certo. Estrategicamente, como é que o senhor busca o apoio do povo, mas também o apoio do próprio sistema? Porque o sistema também é formado por políticos que você vai precisar, você tem uma base, né? Você tem uma base política, você vai precisar dessa base para se defender e também para atacar. Precisa. Enfim, como é que o senhor pensa? Como é que o senhor pensa em combater esse sistema tão desigual, né? Tão injusto? Sem dúvida alguma, política é a arte do diálogo. Eu estou pronto para dialogar, como dialogo muito com os meus pares dentro da Câmara. Tenho muitos colegas dentro da Câmara Municipal de Guarulhos que são pessoas bem intencionadas também, eu acredito, cada qual ao seu modo, buscando a sua pauta. Dialogar também com o Poder Executivo, mas mantendo a minha independência.
Né? E como que eu me preparo? Preparo, primeiro, juridicamente, a gente está sempre atuando dentro da lei, da legalidade a todo momento. Felizmente, não tenho teto de vidro, pode buscar o que for, no meu presente, no meu passado, não vai achar. Talvez, se quiser, vão inventar alguma coisa, como já tentaram e tentam inventar. Mas o povo está cada vez mais alerta e consciente, conhecendo. O povo está muito sábio, cada vez mais sábio. O povo sempre foi sábio, mas hoje ele tem a informação. Muita gente não gosta das redes sociais. Né? Mas a rede social, se bem utilizada, ela é instrumento de verdade. Verdade. E as pessoas não gostam, muitos não gostam por causa disso, porque está expondo muito dos políticos inescrupulosos que antes dormiam aí em berço esplêndido, não tinha ninguém para atrapalhar e não chegava até a sociedade, até o povo, as barbaridades que eles faziam. E hoje essas coisas estão chegando. Então a rede social é uma grande aliada. E o trabalho, acho que nada melhor do que o trabalho, continuar trabalhando dia após dia, para continuar prestando contas, mostrando para o povo o nosso trabalho. As redes sociais eu utilizo muito nesse sentido, prestar contas da nossa atuação, alertar as pessoas em relação aos problemas e chamar as pessoas para se unirem. Não só em relação à minha pessoa dentro da política, outros políticos que sejam bem intencionados também, a gente tem que se unir. Eu sou otimista por natureza, sou esperançoso, sou servo de Deus, e como servo de Deus eu acredito que o bem vai sempre vencer, por mais difícil que seja. As atribulações são grandes. A gente sabe que o inimigo se prepara, se arma, se levanta contrariamente. Mas eu tenho fé que, por meio do trabalho, da verdade, atuando sempre com verdade, vou sempre falar a verdade para o povo. Sempre que eu posso fazer, eu vou fazer. Aquilo que eu vou tentar é aquilo que eu não consigo. Né? E o desprendimento que eu tenho, hoje eu estou aqui cumprindo uma missão. Eu vou na política até onde Deus determinar e o povo estiver comigo. Se amanhã não tiver, bem, eu vou saber, vou ter minha consciência limpa, que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, que eu atuei com vontade, com trabalho e de acordo com a minha consciência. Só em acabar com os pancadões, você está me ajudando bastante, vereador. O senhor está levando a voz de muita gente aqui em Guarulhos, não a maioria, com certeza. E é uma coisa muito importante dos pancadões, que o pancadão é um crime ambiental. Eu sou engenheiro ambiental e eu sou ambientalista. Exatamente. Além de ser um incômodo para a sociedade, é um crime ambiental. Diretamente então, você tem o crime ambiental. É uma poluição, na verdade, ambiental. E indiretamente, aí você tem um desfile pelo Código Penal de crimes que são praticados durante um baile, pancadão, hein, né? Tráfico de drogas, armas, prostituição, corrupção de menores, entre muitos outros aí que ocorrem num evento como esse, precisa combater. O crime organizado por trás de tudo isso lucrando. Que todo esse recurso que é lucrado aí por meio de um evento como esse vai, no final, para os cofres do crime organizado. Vereador, só para a gente terminar aqui, quando você fala esse discurso que no pancadão existe a prostituição e tudo isso, vários crimes ali, muitas pessoas te criticam, né? Eu já vi nas redes sociais, inclusive outros vereadores da oposição, enfim. Você não acha que é meio que um preconceito também? Generalizar? Não, pelo contrário. É um respeito muito grande que eu tenho pela população de comunidade, cuja grande maioria, 99%, eu posso afirmar, porque conheço, que são pessoas honestas, famílias de trabalhadores que sofrem com isso. Essas pessoas que frequentam, claro que nem todos praticam crimes, mas a parcela que pratica crime, que incomoda todos os outros, é uma parcela ínfima da comunidade e que atinge o direito de todos os outros, que desrespeita o direito à paz, ao sossego, à tranquilidade das famílias. A diferença é o seguinte, as famílias que estão nesses lugares, eles perderam o direito de pedir socorro, de se pronunciar. Muitas vezes as pessoas falam, não, a polícia, a favela não gosta. A favela não gosta de polícia. Ao contrário, a favela agradece quando a polícia vai lá. Porque a polícia vai lá, a sua grande maioria, posso afirmar, para pacificar, para trazer paz para a comunidade. E eu tenho comigo a convicção de que a quebrada vence quando tem paz. A verdadeira vitória da quebrada, né? A quebrada venceu, a favela vence quando tem paz. E esse vai ser sempre o meu compromisso. E prova disso é a votação que eu tive, que tenho muito orgulho de ter tido uma votação expressiva em todas as periferias de Guarulhos. E a minha prioridade,
de trabalho, muita gente até critica, fala, pô, mas você atua lá no Pancadão, mas aqui no centro, na Tapajós, que estão atuando também. Mas aqui você não vem. Não, vou vir também, mas é lá que eles precisam. Mais. Sim. Ainda é lá que eles a necessidade é maior, né? Porque quem já passou por isso, quem conhece de perto, mais ou menos, já viu uma cena, ou já esteve perto de um evento como esse de Pancadão, de baile, sabe o que essas pessoas sofrem. E a grande maioria da população de comunidades são pessoas honestas e trabalhadoras. É em respeito a essas pessoas, justamente, que eu vou seguir trabalhando. Bom, vereador e delegado Gustavo Mesquita, agradeço muito a sua entrevista. A gente está chegando no final já da nosso bate-papo. Só que, assim, embora você já tenha deixado muitos recados, muitas coisas, eu queria abrir espaço no microfone para você mandar uma mensagem para o cidadão guarulhense, em especial os empresários, sobre o teu compromisso, sobre o teu mandato, como é que ele vai ser em favor dos munícipes de Guarulhos. Meu compromisso é sempre com a lei, a ordem, a justiça na nossa cidade. Minha luta é para que Guarulhos seja uma cidade reconhecida pela ordem, pela paz, pela segurança, uma cidade onde se respeita as leis e onde o Estado de Direito impera. Os empresários têm um papel fundamental na evolução, no desenvolvimento da nossa cidade, vai ter sempre meu total respeito. Vou sempre me posicionar em prol da liberdade econômica, da melhoria do ambiente de negócio, para permanecer as empresas que nós temos aqui, valorizar os empresários que temos e atrair ainda mais. E, nesse sentido, faço até o convite para os empresários, para a classe empresarial de Guarulhos, para que participem do nosso mandato. Nosso gabinete está aberto, está à disposição. Peço que vocês participem, nos enviem os seus projetos. Ninguém melhor do que quem é da área. Eu venho da área da segurança, procuro entender, procuro estudar todas as áreas. Mas ninguém melhor do que quem é da área, empresário, para trazer os problemas e as soluções. Trazer um projeto de lei, uma ideia, a gente constrói, tenta construir algum projeto de lei em conjunto. Falar brevemente, tem um projeto de lei que está saindo do forno aí sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico, composto aí por membros da sociedade civil, empresariado, comunidade acadêmica, para auxiliar o Poder Executivo, um órgão consultivo, mas com o objetivo aí de auxiliar o Poder Executivo na tomada de decisões. E outros projetos de lei aí que vocês tiverem, qualquer sugestão que eu puder ajudar, estou sempre à disposição de vocês, e vamos seguir em frente, rabo preso, só com o povo. É isso aí. Muito grato, doutor Gustavo. Obrigado por ter vindo. Venha mais vezes, viu? A gente gosta muito do seu trabalho. Obrigado pela confiança, pelo convite aí. Bacana. Obrigado a todos que nos ouvirem. Estamos juntos. Bacana. E é isso aí. Mais uma vez, atingimos nosso objetivo de levar você, né, que nos assiste, informação, experiência, conteúdo político importante para a nossa cidade, políticas públicas, e é muito bacana isso. A gente fica muito feliz por contribuir com você. É um trabalho feito de união com a ZEC, a FIG-Unimesp, a ZEC, a Associação dos Empresários do Cumbica. Se você quiser mais informações sobre a zec.org.br, e lá você vai ter muitas coisas. A fig.br, também lá, muitas informações sobre essa instituição de ensino tão importante para a nossa cidade, que é a nossa parceira. Obrigado por sua audiência e até na oportunidade. Até mais. Tchau.